confio em vós. Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E todos digam amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Levante a sua mão, eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a repetir comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui para que seja aceso o fogo do Espírito Santo. Eu vim para receber uma unção de milagres. E bata palmas para o Senhor, porque Ele é maravilhoso. Glórias ao nosso Deus. Sim, meu querido e minha querida, nós estamos, nestas semanas que nós estamos falando do Espírito Santo, e nós estamos nas últimas semanas falando de um benefício especial que afasta o demônio da nossa vida. E por quê? Porque a oração que o demônio mais teme é a oração do louvor. Quando nós nos tornamos capazes de reconhecer: Deus é sempre bom, Deus jamais nos abandona, eu confio no Senhor e por isso eu levanto os meus braços e eu o louvo. Nós terminamos a última semana, a última pregação, olhando para o testemunho de Paulo e Silas, que eu gostaria novamente de abrir com vocês aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25, página 1434 da Bíblia Ave Maria. Mas antes, eu quero desafiar você a olhar para mim, depois começar a acompanhar com muito cuidado, porque hoje Paulo e Silas é você. E se você se deixar realmente espiritualmente colocar aqui nesta cena, a bênção que Deus deu para Paulo e Silas é a bênção reservada para você. Santo Inácio de Loyola dizia isso: entra na cena do Evangelho e ele acontecerá em tua vida. E aqui está escrito, Atos 16, 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino, e os prisioneiros os escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Põe os braços assim. Põe os braços assim. Paulo e Silas estavam acorrentados. O demônio também nos acorrenta pelos meios mais diferentes. O demônio, ele nos acorrenta pelos pensamentos negativos. Ele nos acorrenta pelas circunstâncias ruins. Ele nos acorrenta pelos sentimentos negativos. Acontece uma coisa ruim, doença, acontece problema financeiro, acontece uma dificuldade de relacionamento. O diabo faz a gente reclamar. O diabo faz a gente se sentir um coitado. O diabo faz a gente se sentir assim como se a gente fosse a única pessoa que está sofrendo. Põe o braço assim. Paulo e Silas estavam acorrentados. Mas o que aconteceu? Eles estavam cantando.
quando eles começaram a louvar, ao invés de olhar para as correntes, quando eles começaram a louvar, ao invés de ficar reclamando das chicotadas e das dores que eles estavam sentindo nas suas costas e pelo corpo todo, ao invés de achar que era injusto aquilo que estava acontecendo, Paulo e Silas estavam cantando e estavam louvando. E o que é que aconteceu? A leitura nos disse: abriram-se todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Quando eu disser soltaram-se as algemas de todos, você abre as suas mãos e você agradece a Deus. Amém? Soltaram-se as algemas de todos. Agradeça ao Deus Todo-Poderoso pela certeza de que as correntes estão se rompendo. Sim, nós te louvamos, porque como aconteceu com Paulo e Silas, as correntes que estavam nos prendendo estão se rompendo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Portanto, a Bíblia fala para nós que aquilo que Paulo e Silas estavam aí fazendo era não só o louvor, que muitas vezes as pessoas imaginam que tem que ser feito quando as coisas estão bem. Nós temos que louvar a Deus quando tudo está correndo bem. Amém? Nós temos que ser capazes de realmente agradecer a Deus, exaltar o nosso Deus, quando nós estamos com saúde, quando nós estamos no trabalho, quando a nossa família está em harmonia. Porém, a Bíblia nos fala que existe um outro louvor que precisa também ser praticado. E que louvor é esse que Paulo e Silas estavam praticando? Se você tem a sua Bíblia, vamos abri-la aí em Hebreus, no capítulo 13, do versículo 15 a 16, página 1538, e preste atenção. Porque o diabo, quando a gente vem ouvir uma pregação, ele não faz a gente prestar atenção às vezes. O diabo tenta distrair a gente. O que é que vai fazer a gente realmente praticar? Como Paulo e Silas. Se nós estivéssemos na cadeia, talvez a gente estaria chorando, talvez a gente estaria gritando, talvez a gente estaria se lamentando, talvez a gente estaria dizendo: onde está Deus? Onde está Deus que não vem em meu socorro? Mas Paulo e Silas estavam cantando. Então repare, veja aí o que está escrito, Hebreus 13, 15 e 16. Por ele ofereçamos a Deus, sem cessar, sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não negligencieis a beneficência e a liberalidade. Estes são os sacrifícios que agradam a Deus. E aqui, portanto, meu querido, está a oração que completa o nosso louvor. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. O que é sacrifício? Sacrifício significa morrer. Amém? Sacrifício significa morrer. Sacrifício significa dizer: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, as coisas não estão indo bem. Senhor, as coisas não estão acontecendo como eu planejei. Não estou entendendo até isso. Mas, Senhor, eu te louvo, porque eu creio que Tu não permitirás que aconteça nada que eu não consiga suportar. E eu te louvo, Senhor, eu te glorifico. O sacrifício de louvor significa a gente ser capaz de realmente entregar o nosso coração nas mãos de Deus, o nosso coração muitas vezes dolorido, o nosso coração muitas vezes cheio de preocupações, mas dizer: Senhor, eu confio em Ti. O louvor de sacrifício é justamente o louvor que faz com que a gente não desista, não chore, não se lamente,
Nós muitas vezes, quando acontecem as coisas ruins, nós queremos às vezes até nos fazer de mártir. Por exemplo, Santa Rita de Cássia. O marido dela era terrível. Era alcoólatra, era adúltero, mulherengo, era alguém que maltratava ela de todos os modos, humilhava ela mais do que a gente pode imaginar. Santa Rita nunca comentou com ninguém. Santa Rita, pelo contrário, ela rezava para que Deus fizesse a vontade dele na vida dele, seu marido. Veja que diferença. Veja que diferença. Acontece uma coisa ruim, muitas vezes nós fazemos o quê? Dizemos, eu não quero mais saber de nada. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Não adianta a gente ter a pose de santinho. Porque nós muitas vezes fazemos isso. Mas Deus é tão bom, que Ele não leva em conta. Mas Ele procura de todos os modos fazer a gente despertar. Despertar, dizendo, eu tenho muito mais para dar, porque você está chorando. Repare, sacrifício de louvor. Muitas das batalhas da nossa vida, elas são perdidas por causa da falta de louvor. Repare, meu querido e minha querida, se você está lutando contra o pecado, muitas vezes você confessa, e aquele pecado continua te humilhando. Se você está numa luta para sair de uma fraqueza, se você está numa luta espiritual, se você está atravessando um momento difícil na sua família ou de doença, aprenda mesmo, talvez se você estiver chorando, aprenda a colocar na frente dos teus problemas, aprenda a colocar realmente este poder de Deus, amém? Poder de Deus. Nós temos que fazer igual a um rei do Antigo Testamento, o rei Josafá. O rei Josafá, ele estava sendo ameaçado por um grande exército. O povo de Deus era um povo pequeno. O povo de Deus não tinha armas, igual a gente. A gente esquece que a vida, São Paulo vai falar isso na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, é uma batalha espiritual. Ele diz que a nossa luta não é contra as forças desse mundo, mas é contra os espíritos que estão espalhados nos ares. E é por isso que a grande arma que nós temos para esta batalha espiritual, se você quer se levantar do fundo do poço, se você quer realmente enfrentar os teus inimigos, não sendo igual a eles, se você quer realmente ver as portas se abrindo e vencer o inimigo, repare, o rei Josafá, depois de ter convocado o povo na praça, depois de ter orado com o povo, eu imagino o povo imaginando esse rei tá completamente lelé da cuca. Nós estamos precisando comprar armas. Nós estamos precisando treinar o exército. Nós precisamos aumentar o exército. E o que é que faz depois da oração que o rei Josafá fez com o povo ali na praça principal? Abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Versículo 21. Página 474 da Bíblia Ave Maria. E aí, o que é que fez o rei Josafá? Depois de ter se entendido com o povo,
Ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando: louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. Isso significa que Deus está dizendo para você e para mim: coloque na frente dos seus problemas, não a reclamação, não a murmuração. Ai, que marido que eu tenho. Ai, que esposa que eu tenho. Ai, que problema que eu tenho. Onde está Deus? Eu não consigo vencer.